Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Eliezer Cardoso de Oliveira, sou professor da Universidade Estadual de Goiás, do curso de História e dos mestrados em História em Morrinhos e do mestrado interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais na cidade de Anápolis. Eu estou aqui para falar sobre Goiânia. No mês de outubro a gente comemora o aniversário da cidade e em 1999 eu defendi uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Goiás chamada As Imagens e as Mudanças Culturais em Goiânia. E essa dissertação serviu de base para esse livro paradidático denominado A História Cultural de Goiânia. O que seria a história cultural de Goiânia? Seria uma história voltada para analisar os elementos mais cotidianos da cidade, como o lazer, como as formas de morar, como as formas de pensar o mundo, como as relações cotidianas. E o mais importante, ela tenta analisar as mudanças desses comportamentos. Nesse sentido, eu pensei a história de Goiânia em 3 momentos. Tá? O primeiro momento, que vai de 1933, o ano da fundação da cidade, até 1960, ele é denominado de uma cidade provinciana. É que Goiânia ainda era uma cidade pequena nesse período. O núcleo urbano mais importante era Campinas. Campinas era uma cidade centenária, depois ela foi incorporada à cidade de Goiânia e se tornou um bairro. Mas Campinas, ela centralizava as relações econômicas da cidade. O comércio de Campinas era muito mais importante, Campinas era o bairro mais populoso da cidade, que tinha as suas festas religiosas, as suas tradições, o seu time de futebol, o Atlético Goianiense. E nesse momento, o lazer de Goiânia era um lazer mais típico de lugares pequenos. Acontecia o footing. O footing era uma espécie de passeio que as pessoas faziam em alguns lugares da cidade. Tá? Existia esse footing na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, existia na Avenida Goiás, na Praça Cívica. Era um lazer típico de famílias, é um lazer familiar. E as pessoas se divertiam também nos clubes, no cinema, nas sorveterias, banhos em córregos, pescarias. Tá? E isso vai mudar a partir dos anos 60. Com a construção de Brasília vai ser inaugurada em 1960, muita gente que veio morar em Brasília resolveu morar em Goiânia. Então Goiânia passa por um crescimento demográfico muito grande nesse período e esse crescimento é um dos maiores do Brasil. A cidade começa a se verticalizar, surgem novos equipamentos urbanos, prédios mais modernos e de grandes dimensões. Por exemplo, o centro administrativo é construído nesse período, o Parthenon Center, que é um grande estacionamento que foi construído no centro da cidade, o Mutirama. Tá? Então, assim, Goiânia passa a ganhar cara de cidade grande. O Estádio Serra Dourada, o Autódromo Internacional de Goiânia, que foram construídos no início da década de 1970. E com isso surgem novas formas de lazer. Um exemplo são as boates, as boates famosas ali em volta da Praça Tamandaré, depois em volta da Praça Universitária. É em 1960 que surgem também as 2 grandes universidades, a Católica e a Federal, e os jovens, eles passam a ser os principais protagonistas do lazer da cidade. É nesse momento que surgem também os motéis nas margens da BR-153. Essa fase da história da cidade, ela se altera a partir da década de 1980. Mais especificamente, um acidente com o Césio 137, que eu tomei como referência para uma nova fase da cidade.
uma cidade que se torna a grande Goiânia. Porque a partir desse momento não dá mais para pensar Goiânia isoladamente. Goiânia passa a ter relações cada vez mais intensas com as cidades do seu entorno. Aparecida de Goiânia, Goianira, Araguaiânia, Trindade. As pessoas que moram nessas cidades passam a cada vez mais depender de Goiânia, onde elas vêm para estudar, trabalhar, divertir, comprar alguma coisa. E os habitantes da cidade de Goiânia, em contrapartida, vão para essas cidades nos finais de semana para se divertir nos recantos, nas chácaras de recreios e tudo mais. Nesse momento também surgem novos equipamentos de lazer, né, mais cosmopolitas. É a época do shopping center, surgem condomínios horizontais fechados. A cidade ela passa a se preocupar mais com as questões ambientais. A cidade de Goiânia passa a ser conhecida como uma das mais arborizadas do Brasil. Os administradores públicos passam a investir em parques, em praças, e tudo isso passa a ser valorizado no cotidiano da população. Bom, esse é um pouco da história de Goiânia, é um pouco da história da cultura da cidade, como a cidade foi se alterando desde 1933 até agora, nos anos 2000. Uma cidade que nasceu de forma diferente das outras, porque Goiânia foi planejada segundo os modernos critérios do urbanismo moderno, mas uma cidade que tem características também provincianas, porque é uma população de raízes rurais, uma população que tem um comportamento muito provinciano. Então Goiânia tem essa ambiguidade, tem um lado moderno, um lado mais provinciano, e assim é Goiânia, olhando para o futuro, olhando para a modernidade, mas olhando também para o passado e para a tradição. É preciso ressaltar que grande parte da minha pesquisa foi realizada nas dependências do Arquivo Estadual de Goiás. Lá eu encontrei muitas fontes, jornais, documentos administrativos, documentos manuscritos, e essas fontes me permitiram pensar a cidade de Goiânia do ponto de vista cultural. É isso e um abraço para todos.